Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Um bom dia muito especial às pessoas que nos acompanham presencialmente nesta manhã de terça-feira aqui na Câmara Municipal de Pelotas e a quem nos acompanha pela Rede Câmara. Eu queria também dialogar aqui com o conjunto das senhoras e senhores parlamentares, das pessoas que nos acompanham, da população de Pelotas, sobre a nossa reunião da Comissão de Saúde, que aconteceu ontem à noite. Penso que seja necessário tratar do tema de maneira equilibrada e dando lugar à seriedade, à gravidade, que são os problemas incríveis, fundamentais, extremamente sentidos pelo conjunto da população de Pelotas, que nós temos em relação ao atendimento no serviço de saúde. Primeiro, alguns aspectos em relação à organização dessa nossa primeira reunião. Eu entendi nitidamente que nós fizemos aqui um acordo construído e costurado sob a direção do vereador Rafael Amaral, que é o presidente eleito por todos nós da Comissão de Saúde dessa casa, pela retomada de reuniões mensais da Comissão de Saúde, que foi um padrão que nós, na legislatura passada, conseguimos estabelecer. Não é só da legislatura passada. Na legislatura passada, na maioria dos momentos, o presidente da Comissão de Saúde era o vereador Marcos Ferreira, e nós tínhamos esse tipo de reunião com esta perspectiva, né? E ontem nós tivemos a tentativa desta legislatura de retomar este padrão. Como foi uma primeira oportunidade, entendo que há possibilidades aqui, inclusive, de diferenças que tenhamos em relação à organização da reunião e ao que aconteceu e até sugestões para as próximas reuniões, né? Acho que isso é natural. Eu concordo com o padrão que o presidente nos sugeriu ontem. Entendo que o tema aqui da saúde ele foi amplamente discutido nesses 70 dias, primeiros 70 dias de governo, por diversos parlamentares. E, em muitas oportunidades, se solicitou manifestações da Secretaria de Saúde. E ontem tínhamos aqui a presença da secretária de Saúde para explicar muitas questões relacionadas à situação difícil, trágica, que é a saúde de Pelotas e que esse governo enfrenta a partir de 1º de janeiro com a capacidade objetiva de governar a cidade. Se nós não dessemos, depois de 70 dias, com diversos parlamentares utilizando a tribuna para apresentar sugestões, fazer críticas, fazer comentários, denunciar os graves problemas da saúde, se o presidente Rafael não desse um tempo maior para a secretária poder nos apresentar respostas, penso eu que teríamos um problema. Aliás, aí entra um ponto, não é o caso do vereador César, que faz uma crítica em relação ao tempo de fala exíguo para o conjunto dos parlamentares, que inclusive abriu mão de fazer o uso da sua fala ontem, mas tem outros parlamentares que passaram aqui 70 dias fazendo críticas à situação da saúde no município e ontem usaram seus 3 minutos para dizer que 3 minutos era pouco. Todos os 3 minutos para dizer que 3 minutos era pouco. Aí eu não consigo entender. Quer discutir saúde, quer discutir problema, quer apresentar crítica, quer apresentar solução, quer cobrar caminhos, usa os teus 3 minutos para fazer isso, e não para dizer que não consegue conversar com a secretária quando a secretária está na tua frente. Eu não consigo entender. Do ponto de vista da lógica formal, do ponto de vista das relações, de pensar como deveriam ser relações democráticas, republicanas, eu vejo um problema, a população me acessa, eu acesso a secretaria pela resolução desse problema. Quando a secretária está na minha frente, eu discuto os problemas que eu tenho para discutir com a secretária. E não fico dizendo, secretária, a senhora não me respondeu no WhatsApp. Ora, por favor, aqui acho que nós precisamos seguir um trabalho sério e aproveitar as oportunidades que se apresentam com as limitações que existem. E existem limitações. Por exemplo, o vereador Cauê Frossolto ontem fez uma sugestão para o presidente Rafael. Veja, eu e o vereador Cauê discutimos várias vezes aqui em posições distintas. Eu entendo como adequada a sugestão do vereador Cauê, de que a secretaria nos envie com antecedência a sua apresentação para que a gente possa analisar. E que os parlamentares recebam para poderem debater. Eu acho que isso ajuda a reunião. Assim como sugeri, nos dias que antecediam, nas semanas que antecediam a reunião de ontem, que os parlamentares pudessem enviar suas questões por escrito, algumas delas, para a secretária, que foi algo que fizemos na legislatura passada com a presidência do vereador Marcos Ferreira. Porque eu acho que isso agiliza a reunião. Não impede que os parlamentares apresentem outras questões no dia, não impede que a secretária
debata outros temas no dia, mas agiliza a reunião, deixa a reunião mais fluida. E a gente aproveita melhor aqui o momento que nós temos, que não só por uma questão do regimento, na minha opinião, nós já tivemos diversas reuniões aqui que passaram do período de 2 horas, que é o período regimental para as nossas audiências, reuniões públicas. Mas não só por uma questão de regimento. Eu entendo que tem um tema de capacidade de concentração de uma coletividade em uma mesma reunião. Quando começa a passar muito de 2 horas, a gente começa a se esgotar fisicamente. O conjunto da reunião começa a se esgotar fisicamente e o aproveitamento diminui. Portanto, medidas como o envio da apresentação antes, o envio das perguntas, isso agiliza a reunião e eu entendo que para próximas oportunidades pode ser utilizado como método, a depender, evidentemente, da situação. Pode ser que em uma reunião a gente entenda que seja assim, outra reunião entenda que não, mas eu acho que este tema parece interessante e ajuda a reunião. Sobre o conteúdo aqui apresentado, veja, nós tivemos ontem uma apresentação, um posicionamento formal da Secretaria que ajuda o conjunto da sociedade a entender aquilo que é o caos do atendimento de saúde do município de Pelotas. Esse é um ponto. E é um ponto de partida de discussões deste governo, dessa legislatura, e penso eu que deve ser o ponto de partida de discussão da sociedade de Pelotas para resolver os problemas da saúde. Penso eu que a partir disso a gente deve se debruçar e discutir, porque nós temos aí temas importantes. Se mencionou como início da fala da secretária o tema da taxa de mortalidade infantil, em muitos anos sequencialmente maior do que a já elevada taxa de mortalidade infantil brasileira, a de Pelotas, em regra, é maior. Os dados são assustadores e ele é um indicador de saúde que demonstra a debilidade de conjunto do nosso sistema de saúde. São várias áreas e por isso a secretária fez essa explicação no início, o vereador Rafael Amaral, de maneira bastante didática também explicou aqui, a vereadora Fernanda, é um conjunto de questões relacionadas à saúde pública que compõem esse indicador ruim. Portanto, observá-lo é muito importante. Para além disso, é importante registrar aqui o tema das internações por temas sensíveis à atenção primária. Esse dado, neste momento, em Pelotas, está na casa dos 18%. O que é isso? Quer dizer que a pessoa chegou lá no hospital, foi internada por um tema, por um problema de saúde que deveria ter sido solucionado na atenção primária, na unidade básica de saúde. E esse dado, 18%, ele é muito alto. E, portanto, é necessário que a Secretaria tenha plano para que a atenção primária funcione melhor, porque reduzir este índice é absolutamente essencial, porque é menos leito ocupado, é menos pessoas doentes, e doentes num nível de gravidade menos intenso, caso a cidade, a saúde, o sistema público de saúde consiga atender antes as pessoas. Isso é essencial. Para além disso, o dado absolutamente assustador, a gente vinha acompanhando aqui, quem esteve vereador e quem estava acompanhando esse debate na legislatura passada, o que são o déficit de exames especializados, consultas especializadas, cirurgias eletivas. Nós estamos falando que um desses casos tem uma fila de 57 mil cadastros, não são necessariamente 57 mil pessoas, porque pode estar lá o Jurandir nessa fila com 2 exames, por exemplo, por fazer. Mas são o déficit, a Secretaria entra com um déficit de 57 mil. São mais de 2.000 cirurgias que a Secretaria entra com um déficit de 2.000 cirurgias eletivas. Então, esses dados são absolutamente assustadores também. Assim como, aqui, em diversas oportunidades, e quem vai nas unidades básicas de saúde da nossa cidade sabe que esse problema existe, do não complemento lá do atendimento odontológico. Que o dado apresentado pela Secretaria é que, a depender do mês, 30% ou 40% dos atendimentos odontológicos não foram concluídos. Então, quando a gente vai nas unidades básicas de saúde e observa que, em muitas delas, não há dentistas ou há profissionais dentistas que estão trabalhando em mais de uma unidade de saúde e, portanto, isso não é o ideal, porque tem o elemento do deslocamento, tem o elemento de não permanecer naquele espaço. Assim como os elementos de estrutura, nós, na legislatura passada, observamos e enviamos como relatório o presidente Marcola, tanto para a Comissão de Saúde, quanto para a Secretaria de Saúde, diversas unidades básicas de saúde com cadeiras estragadas, cadeiras de dentista estragadas. E aí, quando a gente vai ver o dado de que entre 30% e 40%, a depender do mês, os atendimentos de saúde não são complementados,
Veja, nós temos uma situação grave também neste aspecto que está relacionado com tantos outros da saúde da nossa população. Vou concluir, teve um minutinho de tolerância, eu vou solicitar também, presidente, com um tema. Nós, no início dessa semana, temos um momento, inclusive tem alguns servidores já acessando aqui o plenário da casa, quero desejar-lhes um bom dia, é uma jornada de lutas dos servidores públicos federais exigindo a aprovação da LOA, para que se cumpra o acordo de greve desses trabalhadores e trabalhadoras com o governo. Penso eu que seja essencial, porque nós estamos falando aqui do salário dos nossos servidores públicos federais, tão importantes da universidade, do IFSUL, tão importantes para o atendimento do conjunto da população. É necessário que o Congresso Nacional dê essa resposta, porque é evidente que o acordo de greve tem que ser cumprido. Muito obrigado, bom dia a todas e todos.